Olá a todos, eu me chamo Gimena, sou cirurgiã dentista formada pela Universidade Federal da Bahia. Eu fiz residência em saúde da família também pela Universidade Federal da Bahia, né, através do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, e sou mestre em planejamento e gestão do SUS pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA também. Então, como vocês podem ver, durante a minha formação acadêmica toda, eu acabei me dedicando muito à questão da saúde coletiva, que sempre foi minha maior paixão, né? Com relação à minha carreira profissional, eu já dei aula, sempre disciplinas de saúde coletiva para curso de técnica em saúde bucal e também dei aula para o curso de graduação em odontologia de uma faculdade privada, sempre ministrando disciplinas de saúde coletiva, tá? Então hoje a nossa aula vai ser sobre a Lei 8080 de 1990. Quem quer prestar concurso para a área de saúde, seja cirurgião dentista ou qualquer outro cargo, né, sendo da área de saúde concurso, é certo. Se você olhar os editais, todos eles caem a Lei 8080. Então, não tem como não saber essa lei. Além da Lei 8080, quais são outras leis que caem muito? Assim, é batata, praticamente todo concurso na área de saúde cai. A Constituição de 88, né, o título 8, capítulo 2, seção 2, que é a parte da saúde na Constituição. A Lei 8142, também de 1990, que fala sobre a participação da comunidade no SUS e a transferência de recursos para a saúde, e o Decreto 7508 de 2011, que é aquele que regulamenta a Lei 8080, né? Que é o assunto dessa aula, a Lei 8080. Então, vamos lá. Então, o que é a Lei 8080? É a lei que vai dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Ou seja, o marco legal da Constituição, da formação do Sistema Único de Saúde, que está lá na Constituição de 88, só que aí em 90 veio a Lei 8080 para regulamentar, dizer como é que ia funcionar o SUS, né? Eu preciso ler toda a lei, né? As pessoas me perguntam. Por ser uma lei de extrema relevância, eu sugiro que todo mundo que vai fazer o concurso leia sim toda a lei. Entretanto, se você me perguntar quais são os artigos que são mais cobrados, eu estou no momento da revisão, já li a lei, mas eu preciso revisar aqueles artigos que são mais cobrados. Aí eu enfatizo, você tem que reler, revisar os artigos do primeiro ao sétimo, porque são de fato os artigos mais cobrados. Ultimamente, nas últimas provas de concurso, eu também tenho observado outros dois tópicos da Lei 8080 que também têm sido cobrados com certa frequência, que é aquele que fala das comissões intergestores, né? A CIB, Comissão Intergestor Bipartite, e a CIT, Comissão Intergestor Tripartite, e as atribuições comuns e competências privativas específicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas mais adiante, a gente vai abordando com mais detalhe cada um desses tópicos, tá? Então, a Lei 8080, ela traz a saúde como direito fundamental do ser humano e dever do Estado. Então, essa saúde como direito, né, do ser humano e dever do Estado, ela já ficou muito explícita lá no artigo 196 da Constituição de 88, onde diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, a Lei 8080 ela vem ratificar, enfatizar o dever do Estado para com a saúde da população. Né? E o dever do Estado, ele não exclui das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. Ou seja, todos participamos e somos responsáveis, né, pela condição de saúde da população, digamos assim. E a Lei 8080 ela também traz uma concepção mais ampliada do conceito de saúde. Então, a saúde não é apenas a ausência de doença. Existe uma série de fatores determinantes e condicionantes da saúde que vão interferir diretamente no processo saúde-doença de uma população. Que fatores são esses? A alimentação, a moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais. Então, tudo isso interfere diretamente no processo de saúde e doença de uma população. Então, só para a gente exemplificar aqui, né? Esses indivíduos que vivem em situações como essa, né, de esgoto a céu aberto, de falta de saneamento básico, né, sem nenhuma infraestrutura de moradia, sem acesso a bens e serviços de saúde, a gente pode dizer que esse indivíduo tem saúde, ainda que ele não tenha nenhuma doença, digamos assim? Não, né? A gente tem que ver saúde de uma forma ampliada e a Lei 8080 ela traz muito isso quando fala dos fatores determinantes e condicionantes da saúde.
O artigo 4º, né, da Lei 8080 traz o que constitui o SUS, o arcabouço do SUS. Então, é o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, que vai constituir o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, por esse artigo 4º, dá para perceber que o SUS não é apenas o atendimento clínico, é também o atendimento clínico nas unidades básicas de saúde, nos centros especializados odontológicos, mas não é apenas isso, né? O SUS abrange um rol de ações, um campo de atuação muito maior, que a gente vai ver mais adiante na Lei 8080, num artigo posterior. E traz também que a iniciativa privada ela pode participar do SUS em caráter complementar. Vou até marcar aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, complementar. Por quê? Porque as provas elas costumam muito trocar, né, nas questões o termo saúde complementar por saúde suplementar. Vou explicar o que é. O que é o SUS, a iniciativa privada participar do SUS em caráter complementar? Toda vez que as disponibilidades do SUS elas não forem suficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS ele pode recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. E esses serviços da iniciativa privada vão atuar de forma complementar ao SUS mediante todas as diretrizes e princípios deste, mediante contrato de direito público ou convênio. Isso que é saúde complementar e que já estava lá também no artigo 199 da Constituição Federal, quando diz aqui, ó, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Ok, então eu já entendi o que é saúde complementar. E o que é saúde suplementar, que muitas vezes as provas colocam esse termo para confundir o candidato. Saúde suplementar nada mais é do que o programa, né, os planos de saúde. Então, os planos de saúde, né, as pessoas que pagam plano de saúde, isso aí que é o sistema de saúde suplementar e que é regulamentado pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, não confundir saúde complementar, que é a iniciativa privada participando de forma complementar ao SUS, de saúde suplementar, que é o sistema de planos de seguros privados, planos de saúde privados. Né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, só para não confundir, porque de fato eu já vi questões misturando esses termos. Né? Do artigo 5º em diante, eu trouxe exatamente como tem escrito na Lei 8080, porque as questões elas costumam cobrar exatamente a frase, como tem lá no artigo, em cada inciso, mudando às vezes uma palavra ou outra de lugar, então é interessante. Então, o que foi que eu fiz também? Eu destaquei algumas palavras para ajudar o nosso cérebro a memorizar, né, aquilo que é importante. Então, o artigo 5º, ele traz os objetivos do SUS pela Lei 8080. São 3 os objetivos do SUS pela Lei 8080. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes determinantes da saúde, que são aqueles fatores determinantes e condicionantes que eu falei no início da aula, né? Alimentação, moradia, saneamento básico, lazer, segurança, etc. Segundo objetivo, formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social a redução de risco de doenças e de outros agravos, o estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E o terceiro objetivo, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a realização integrada das ações assistenciais e de atividades preventivas. Então, não confundir também, porque as questões, elas misturam muito. O que é objetivo, o que é princípio, mistura muito nas questões. Mas pela Lei 8080, o artigo 5º, são 3 os objetivos do SUS. Vamos lá memorizar novamente? Identificação dos fatores determinantes e condicionantes, a formulação da política de saúde para garantir a promoção da saúde, né, o dever do Estado de atender a saúde da população, e a ação integrada, né, de ações assistenciais e atividades preventivas. Esses são os 3 objetivos do SUS, pela Lei 8080. Qual o campo de atuação do SUS? Ou seja, o que o SUS compreende? Lembra que eu falei lá que o SUS não era apenas o atendimento clínico? Então, o artigo 6º traz justamente esse campo, esse rol de atuação do SUS que é tão amplo. Qual é essa atuação? Execução de ações de
vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral. Lembrando a diferença de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, porque também é muito comum em algumas questões eles trocarem esses conceitos, trazer a vigilância sanitária e colocar a descrição da vigilância epidemiológica ou o contrário. Então é importante saber essa diferença, né? Então, qual é a diferença? Vigilância sanitária é a fiscalização, o controle de bens de consumo e prestação de serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde. Então, por exemplo, supermercados, né? Então, para você ir no supermercado e ter a garantia de que aquele bem, aquele produto que você está ali, tem a validade dele, tudo, isso aí é ação da vigilância sanitária. Salões de beleza, que os produtos que são utilizados lá, né, não prejudicam a saúde, isso é vigilância sanitária. O atendimento nos postos, está tudo de acordo com as normas de biossegurança preconizadas, é papel da vigilância sanitária. Vigilância de portos, aeroportos, academias, enfim. Então, tudo que é fiscalização e controle de bens de consumo e prestação de serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde, isso é papel da vigilância sanitária. E a vigilância epidemiológica, o que é? A vigilância epidemiológica, na verdade, são as ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança de fator determinante ou condicionante da saúde, seja individual ou coletiva, né? Isso com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos, ou seja, observa os fatores de risco e qualquer mudança nesses fatores condicionantes determinantes que podem levar à transmissão de doenças, a levar a epidemias, a pandemias. Então, um exemplo claro disso a gente tem na época da Covid-19, que é bem recente, né? Então, a gente lembra que diariamente eram liberados boletins epidemiológicos mostrando o número de novos infectados, né? O número de internações, o número de óbitos por Covid-19. Então, isso nada mais é do que a vigilância epidemiológica, que faz parte do SUS. Né? Dando continuidade ao campo de atuação, a gente tem a participação na formulação de política e execução de ações de saneamento básico, né? A formação de recursos humanos na área da saúde. Então, eu mesmo lá, na unidade que eu trabalho, eu costumo receber estagiários, né? Que são estudantes de odontologia. Então, isso aí é o SUS atuando na formação de recursos humanos na área de saúde, a vigilância nutricional e orientação alimentar, a proteção do meio ambiente, a formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros interesses, outros insumos de interesse para a saúde, né? A sua participação em produção. A fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde, a inspeção de alimentos, água e bebidas, que é papel da vigilância sanitária, inclusive, a fiscalização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, o desenvolvimento científico e tecnológico, né? A formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Esse aqui agora é o artigo 198 da Constituição Federal. Por quê? Porque no artigo 7º da Lei 8080, ele faz referência às diretrizes do SUS que estão na Constituição Federal no artigo 198. Então, por isso, eu trouxe essas diretrizes, que são 3. 1, descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 2, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E 3, participação da comunidade. Então, eu formei uma sigla, DIP, para lembrar dessas diretrizes do SUS pela Constituição. D de descentralização, I de integralidade e P de participação da comunidade. Então, lá no artigo 7º, na Lei 8080, vem falando dos princípios do SUS. Então, as ações e serviços públicos de saúde, os serviços privados, contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, que são lá aquelas 3, né, que eu acabei de falar no slide anterior, que é a DIP, descentralização, integralidade e participação da comunidade, obedecendo ainda aos seguintes princípios. 1. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 2. Integralidade da assistência. 3. Preservação da autonomia das pessoas. 4. Igualdade da assistência à saúde. 5. Direito à informação. 6. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 7. Utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática, né? Lembrando do conceito que a gente deu de vigilância epidemiológica, né? Que é a vigilância que vai estudar toda alteração nos fatores de risco que pode levar a uma mudança no padrão, né? De evitando a propagação de doenças. Então, a epidemiologia é justamente a ciência que vai estudar
a forma como estão distribuídos esses fatores de risco, a participação da comunidade, né, também é um princípio do SUS, que está lá melhor descrito na Lei 8142 de 90, a descentralização política administrativa com direção única em cada esfera de governo, integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população, capacidade de resolução do serviço em todos os níveis de assistência, ou seja, a resolutividade do SUS, né? Garantir que o indivíduo tenha a sua necessidade de saúde resolvida. A organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos e a organização do atendimento público específico e especializado para as mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. Lembrando que esse inciso 14, esse último princípio aqui, ele foi acrescido em 2017, né, na Lei 8080, e isso é um avanço para todas as pessoas que lutam, né, contra os altos índices de feminicídio, de violência contra a mulher, que a gente observa. Então, eu trouxe os princípios lá, conforme eles estão escritos no artigo 7º da Lei 8080, mas para facilitar, né, eu trouxe alguns conceitos para que a gente não erre de forma nenhuma, porque princípio é sempre muito cobrado, princípio do SUS, né? Então, para a gente entender, não só decorar como tem lá, entender de fato o que é cada princípio desse. Então, universalidade seria o quê? Todas as pessoas, sem discriminação, têm direito ao atendimento público e gratuito à saúde, ou seja, qualquer indivíduo, independente da sua condição financeira, se ele está empregado ou não, do seu gênero, né, da sua classe social, se ele é estrangeiro ou não é, ele está em território nacional, ele tem direito ao atendimento à saúde, né, ao atendimento público e gratuito da saúde. Esse é o princípio da universalidade. Descentralização é uma forma de organização que dá aos municípios o poder de administrar os serviços de saúde locais. Ou seja, num país como o Brasil, de dimensões continentais, né, as realidades de saúde elas são muito diferentes a depender das regiões de saúde, dos estados, né, das macro-regiões. Então, entende-se que são os municípios que compreendem melhor as necessidades de saúde ali, né, dos seus habitantes, quem está a nível local. Então, com isso, fica muito mais a União no papel de coordenar, de propor diretrizes, de apoiar, né, e descentraliza, né, distribui para os municípios a capacidade de planejar e executar as ações de saúde em seu território. A regionalização é a distribuição do serviço numa determinada região, levando-se em conta os tipos de serviços oferecidos e sua capacidade de atender a população. Então, no decreto 7.508, vão estar melhor descritas essas redes de atenção à saúde, né? E a hierarquização nada mais é do que os níveis de complexidade do sistema. Então, a atenção primária, que é onde estão as unidades de saúde da família, as unidades básicas de saúde. A atenção secundária, onde estão os serviços especializados, então as policlínicas, onde estão as especialidades médicas, os centros de especialidades odontológicas, onde estão as especialidades odontológicas, e terciária, que é justamente a assistência hospitalar. Então, com isso, a gente diz que a rede de atenção do SUS é uma rede descentralizada, regionalizada e hierarquizada. Com relação à integralidade, eu trouxe aqui 4 perspectivas do conceito de integralidade pela reforma sanitária, né? Para quem não sabe, o movimento da reforma sanitária foi aquele movimento que surge na década de 70, em que participaram profissionais de saúde, a população como um todo, e que exigia, na verdade, lutava por uma saúde gratuita, né? Que era na época que não existia SUS, etc. E a reforma sanitária culminou na 8ª Conferência de Saúde de 86, né? Que depois culminou na Constituição de 88, com o SUS ali, na Lei 8080. Então, só relembrando, né? Na verdade, em linhas gerais, o princípio da integralidade corresponde a você garantir o atendimento à saúde em todos os níveis de atenção, em todas as necessidades do indivíduo. Mas ampliando um pouquinho mais esse conceito de integralidade, principalmente para aquelas pessoas que vão fazer concursos, né, para dentista de saúde pública, né, para sanitarista. Então vamos ampliar um pouco mais esse conceito. Então, integralidade pela reforma sanitária é um princípio que se apresenta sobre 4 perspectivas. Uma integração de ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, compondo os níveis de prevenção primária, secundária e terciária. Vamos recordar aqui o que
que são esses níveis de prevenção, né? A prevenção primária é são aquelas atividades preventivas, ou seja, que você realiza antes do estabelecimento da doença. A prevenção secundária é aquela em que a doença já está estabelecida, mas está em estágios iniciais, então corresponde ao diagnóstico precoce. E a prevenção terciária é aquela que a doença de fato já está estabelecida, então corresponde ao tratamento e à reabilitação, ok? Uma segunda perspectiva é a forma de atuação profissional, abrangendo todas as dimensões do indivíduo, não apenas biológica, mas também psicológica e social. A garantia da continuidade da atenção em todos os níveis de complexidade do sistema de serviço de saúde, ou seja, de acordo com a necessidade de saúde do indivíduo, garantir que ele seja atendido nos 3 níveis de atenção primária, secundária e terciária. E a articulação de um conjunto de políticas públicas, inclusive, que ultrapassam o setor saúde, ou seja, ações intersetoriais de reforma urbana, agrária, saneamento básico. Né? Então, isso seriam as 4 perspectivas de integralidade pela reforma sanitária. Um outro conceito, né, que é o da participação social. Então, é a participação ativa dos sujeitos na formulação, implementação, implantação, execução, avaliação, fiscalização e discussão orçamentária das ações, programas e estratégias que regulam a distribuição dos bens públicos e, por isso, interferem diretamente nos direitos de cada cidadão, ou seja, a participação da comunidade, né, que é uma das diretrizes lá pela Constituição, dos princípios do SUS, também colocados na Lei 8080, ele está melhor descrito, na verdade, a forma como essa comunidade vai participar do SUS através dos conselhos de saúde, conferências de saúde, está melhor descrito na Lei 8142 de 1990. Essa aqui é uma figura excelente para explicar a diferença do que é igualdade para equidade, né? Porque a igualdade é um princípio, mas é diferente de equidade, não é a mesma coisa, né? Então, por essa figura, o que a gente consegue perceber aqui? Que enquanto a igualdade busca tratar todos da mesma forma, independente da sua necessidade, ou seja, a gente vê que o mais baixinho aqui, ó, ele recebeu um caixote da mesma forma que o mais alto. E ele continua com um caixote sem conseguir assistir aqui ao jogo, ou seja, distribuindo igualmente os recursos aqui. Nessa situação, a gente não garantiu, né, a igualdade do acesso, a igualdade de que todos pudessem ver, assistir ao jogo. Né? Já a equidade é diferente. A equidade trata as pessoas de formas diferentes, baseado na sua necessidade de saúde, ou seja, considera as diferenças, as iniquidades em saúde. Né? Então, levando em consideração o que cada pessoa precisa. Então, dar mais a quem mais precisa. E dando mais a quem mais precisa, os 3 estão conseguindo agora assistir. Então, através dessa diferenciação baseada nas diferenças existentes, né, na população, a equidade ela busca promover uma justiça social, um sistema de saúde muito mais inclusivo e resolutivo. Vamos agora passar para algumas questões, né? É importante fazer muitas questões, então eu trouxe questões mais recentes, né? De 2023 para cá, de 2 anos para cá. Então, da Banca Avança SP. O artigo 5º da Lei 8080 discorre sobre os objetivos do SUS. Vamos riscar aqui. Objetivos. Lembra que eu falei que eram 3 objetivos? Vamos ler um por um e ver, né, onde é que está a resposta. Primeiro, identificação e divulgação dos fatores condicionantes determinantes da saúde. Isso é o objetivo do SUS pelo artigo 5º. Sim, lembra que eu falei, né, no iníciozinho da aula. 2. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. É um objetivo? Sim. 3. A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. E aí é objetivo em... Não é objetivo. Na verdade, esse inciso aí da utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades, ele está lá no artigo 7º da Lei 8080. Não como objetivo, e sim como um princípio do SUS. Então, só relembrando quais são os 3 objetivos do SUS. Um é o que está aí, identificação dos fatores condicionantes determinantes da saúde. Um outro também está aí, né, que seria assistência integral em todos os níveis de atenção. E um outro princípio é a formulação de políticas públicas, né, para garantia da saúde da população. Então, resposta apenas 1 e 2. Vamos para mais uma questão, agora da Banca Instituto Consulplan, que é que vai fazer o próximo concurso de Indaiatuba. De acordo com a Constituição Federal de 88, a saúde é direito de todos e dever do Estado.
No período anterior à Constituição de 88, o Sistema Público de Saúde prestava assistência apenas aos trabalhadores vinculados à Previdência Social, aproximadamente 30 milhões de pessoas com acesso aos serviços hospitalares, cabendo atendimento aos demais cidadãos das entidades filantrópicas, né? Então, a Lei 8080, ela preconiza como princípio do SUS, exceto, vamos grifar aqui, exceto, porque a gente não pode dar bobeira, né? Se a questão quer o exceto, que é o errado, a gente não pode dar bobeira por não ter lido direitinho. Então, grifa bem grande aí o exceto. Qual é o que não é princípio do SUS? Igualdade é princípio? Sim, é princípio do SUS. E centralidade é princípio? Opa, não, né? A gente viu que, na verdade, um princípio é a descentralização, é o contrário. Descentralização com direção única em cada esfera de governo, ou seja, você dá para os municípios a capacidade de planejar e executar as ações na sua área de jurisdição. Integralidade a princípio? Sim. E universalidade a princípio? Sim. Né? Então, letra B. Vamos lá agora para Instituto OCP. Em relação à Lei 8080 de 90, assinar a alternativa correta. Agora, o que ele quer é a correta. A. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições dispensáveis ao seu pleno exercício. É dispensável? Não, é condição indispensável ao seu pleno exercício. Ó, a gente precisa ler com atenção, né? Às vezes chega lá do meio para o fim da prova, a gente já está cansado, começa a ler rápido e aí marca. Não. Dá uma leitura em tudo. Se achou que tem duas que estão corretas, retorne, lê com calma, né? Para a gente não poder estar perdendo por desatenção. B. O dever do Estado de garantir a saúde não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Parece boa essa, hein? Vamos adiante. C. A formulação e execução da política de sangue e seus derivados não está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. A gente viu que está assim, né? A gente viu que o campo de atuação do SUS é muito mais amplo do que apenas o atendimento clínico à população. D. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Opa, esse conceito aí realmente é de vigilância epidemiológica? Não, eles trocaram, né? E esse conceito aqui, ó, é vigilância sanitária. A letra tá ótima aqui, hein, gente? Vigilância sanitária, tá? E os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes exclusivamente a alimentação, a moradia e o saneamento básico. Então, quem é concurseiro, né, sabe que normalmente quando vem essas palavras nas alternativas, exclusivamente, sempre, nunca, apenas, normalmente torna essa alternativa falsa. E é o que acontece nesse caso, porque a alimentação, a moradia e o saneamento básico, eles são determinantes condicionantes da saúde? São sim, mas são só eles? Não. Lembra que naquele slide eu falei o quê? Que além desses a gente tem saneamento básico, né? A gente tem lazer, segurança pública, então não é apenas. Então, qual é a alternativa correta? Letra B. O dever do Estado de garantir a saúde não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Vamos lá agora para a questão 4, que é do CESP, Sebrasp, que foi a última prova da Anvisa, tá? Do ano passado. Com base na Lei 8080 de 90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, julgue os itens seguintes. Então, julgar se o item está certo ou errado. Apenas serviços diretamente relacionados à saúde podem ter sua prestação controlada pela vigilância sanitária. Tá certo ou errado? Ó a palavrinha aqui, apenas serviços diretamente, não são apenas diretamente, né?
é direta ou indiretamente relacionada à saúde, pode ter sua prestação controlada pela vigilância sanitária, né? Vocês lembram que eu falei que a prestação de serviços ligado, né, à fiscalização de portos e aeroportos, salões de beleza, academias, então não apenas aqueles diretamente ligados à saúde, né, o atendimento nos postos de saúde, mas também indiretamente. Então essa alternativa está errada. Próximo. A formulação da política de logística de antídotos usados em casos de intoxicação está incluída no rol de atribuições previstas no campo de atuação do SUS. Tá ou não tá? Está sim, né? A gente viu que o campo de atuação lá no artigo 6º da Lei 8080 é um campo bem amplo e inclui sim essa logística de antídotos usados em casos de intoxicação. Uma questão agora da FGV. A organização do serviço de saúde em atenção primária, secundária e terciária, níveis crescentes de complexidade, visando disponibilizar a assistência requerida para cada caso, diz respeito ao seguinte princípio do SUS, ou mais uma questão de princípio do SUS. Então, ficar atento, voltar lá, né, aqueles slides, reassistir essa aula, ficar na ponta da língua, né, o conceito de cada princípio daquele. Então, a organização nos níveis crescentes de complexidade, atenção primária, secundária e terciária, que é o que a questão quer saber. Qual é o princípio? A, equidade. B, universalidade. C, descentralização. D, regionalização. Ou E, hierarquização? O que vocês me dizem? Hein? Vamos lá para a resposta. É hierarquização, né? Então, só relembrando as outras alternativas, os conceitos, né? Equidade é aquele princípio que trata diferente do desigual, a depender da sua necessidade de saúde, né? O dar mais para quem mais precisa. A universalidade é aquele princípio básico do SUS, de que todos têm direito, têm acesso aos serviços de saúde. O C, a descentralização, é aquele, descentralização com direção única em cada esfera de governo, ou seja, dá poder aos municípios de planejar e executar as ações em nível local. E a regionalização são as regiões de saúde, né? Então, de fato, essa organização em níveis crescentes de complexidade é justamente a alternativa E, hierarquização. Vamos para uma questão agora da banca VUNESP, que é uma banca que faz muitos concursos, né, no estado de São Paulo. Assinar a alternativa correta, então ele quer a alternativa correta sobre as disposições contidas na Lei 8080. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter concorrente preliminar. Qual é o nome que eu falei para a gente memorizar? É concorrente preliminar? Não, é caráter complementar, né? Então, toda vez que as disposições do SUS não forem suficientes para atender, né, a demanda da população, o SUS poderá recorrer à iniciativa privada em caráter complementar. Então, não é concorrente e preliminar, é complementar. B. As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, SUS, seja diretamente ou mediante participação da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada, ok? Em nível de complexidade decrescente. É decrescente, gente? Não, é nível de complexidade crescente. Atenção primária, secundária e terciária. C. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do SUS ou que representem risco de disseminação nacional. Sim, né, gente? Então, basta lembrar também da época da pandemia da Covid-19, né, que foi toda aquela disseminação, né, foi decretado emergência em saúde pública, então a gente teve todos aqueles decretos nacionais, né, falando sobre restrição, né, sobre pontos que teriam que ser fechados. Então, sim, então essa é a alternativa correta. A gente já viu que a resposta é a letra C dessa questão, mas vamos ler as outras duas alternativas e ver onde é que está o erro. Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 2 acompanhantes durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, né? Então, onde é que está o erro aí, gente? É que não são 2 acompanhantes, né? Então, é obrigatório o direito a um acompanhante.
E o E é obrigatória a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição exclusivamente por meio da modalidade de telesaúde. Onde é que está o erro? É dispensada, na verdade, a inscrição secundária de um profissional em outra jurisdição, se for apenas o atendimento por meio de telesaúde. Por exemplo, eu tenho inscrição aqui no Conselho de Odontologia da Bahia, no CROBA, né? Porque eu atendo aqui. Mas digamos que eu vá atender alguém apenas na modalidade de telesaúde, ou seja, à distância, online, fazer apenas um matriciamento com alguém que está em São Paulo. Então, vou precisar obrigatoriamente ter inscrição no Conselho de São Paulo? Não. Se for apenas pela modalidade de telesaúde, não preciso dessa inscrição secundária. Se for um atendimento de fato presencial lá, eu vou precisar também ter uma inscrição no Conselho de São Paulo, ok? Outra questão aqui da VUNESP, gente, lembra que eu falei que ultimamente as provas também têm cobrado comissões intergestores? Então aqui está uma questão sobre comissões intergestores. Só explicando, né? Porque durante a aula eu não falei muito do conceito. Então, as comissões intergestores, seja a CIB, Comissão Intergestor Bipartite, CIT, Comissão Intergestor Tripartite, são fóruns de negociação e pactuação entre os gestores quanto a aspectos operacionais do SUS. Então, os gestores eles vão se reunir para organizar mesmo o SUS, para discutir questões operacionais do SUS. Por exemplo, fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência contra referência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados, tá? Qual a diferença, então, de CIB e CIT? Quando falar em CIB, que é a Comissão Intergestor Bipartite, a gente está referindo a gestores municipais e estaduais. Quando falar em CIT, Comissão Intergestor Tripartite, aí já entra mais um gestor, que é o gestor federal, tá? Então, vamos ler a questão 7 aqui. As comissões intergestores bipartite, CIB, são instâncias de representação, monitoramento e pactuação política e administrativa utilizadas pelo SUS. Elas são constituídas por representantes dos gestores. Então, se é CIB, a gente tem o quê? Município e Estado. Então, letra B, municipais e estaduais, tá? Agora aqui uma questão sobre competências dos entes federados, né? Lembram que eu também falei que era importante, né, tentar memorizar um pouco, entender as competências da União, dos estados, do Distrito Federal e do município? Então, só para a gente tentar, para não estar decorando assim em geral, qual a dica? Em geral, a União ela vai estar responsável, né, em formular, coordenar, definir, estabelecer normas, critérios, parâmetros, métodos, né? Como a gente sabe que existe o princípio da descentralização, então os municípios eles ficam essencialmente para planejar e executar as ações de serviços de saúde de sua jurisdição. E os estados ali eles ficam dando apoio aos municípios. Vale a pena também ver cada alternativa, se tem escrito assim, se corresponde à execução ou planejamento de ações municipais, estaduais e municipais, para a gente matar, né? Se é competência geral ou se é competência específica de cliente, tá bom? Então vamos lá para a questão 8, que é a Quadrix, né? Lembrando que o Instituto Quadrix é aquele que vai fazer a prova do concurso do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, que está com o edital aberto, né? Então vamos lá. A Lei 8080 de 90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e sobre a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, definindo as competências de cada instância de gestão, federal, estadual, distrital e municipal. Nesse sentido, competências específicas dos municípios. Então, ó, eles querem saber competências municipais. A. Coordenar a rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que permanecerem em sua organização administrativa. Ou a questão da coordenação. Isso é competência nacional. B. Planejar, organizar, controlar, avaliar as ações e serviços de saúde, gerir e executar os serviços públicos de saúde de sua execução, de sua jurisdição, perdão. Então, executar os serviços públicos de sua jurisdição é competência do município? É, né, gente? C. Coordenar o planejamento. Deixa eu dar aqui um clique, é a letra B, o correto. Vamos lá. C. Coordenar o planejamento, a programação e a organização dos serviços hospitalares das unidades de saúde de uma regional estadual de saúde. Então, se é coordenar uma regional estadual, não pode ser competência municipal, né, gente? É uma competência estadual.
A alternativa B era a correta da questão, mas vamos ler as outras duas alternativas aqui, né? Que estão faltando, a D e a E. D. Participar da execução do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho nas unidades estaduais e municipais. Então, se a gente já tem um nome aqui, estadual, não pode ser competência do município, né? Competência estadual. E é gerir e distribuir cerca de 75% do orçamento total da saúde, que é de atribuição municipal. Não existe na lei, né? Essa distribuição do orçamento como tal. Então, resposta correta, letra B. Concluindo aqui agora a aula, eu gostaria de agradecer quem assistiu, né? Essa não foi uma aula viva, é uma aula gravada, então quando é uma aula gravada, tem o lado bom e ruim, né? O lado ruim é que não dá para vocês irem parando e me perguntando, tirando as dúvidas, mas para ultrapassar esse problema, essa parte negativa, eu deixei aqui meu contato, né? Que é meu e-mail, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão para melhorar a aula, né? Para eu ir aprimorando sempre, só é me responder, né? Por esse e-mail aí, jaminamelo@hotmail.com, tá? E um lado bom de ser uma aula gravada é que vocês podem ir parando e reassistindo a aula a qualquer momento, dando pause, anotando, fazendo anotação na aula, né? Imprimindo alguns slides. Então, eu só gostaria de, além de agradecer, enfatizar a importância de, para quem for fazer concurso na área de saúde, estudar a Lei 8080 e 90, porque é de praxe, ela sempre cai, está lá em todo edital da área de saúde. Ler a lei como um todo, né? Se atentar principalmente aos artigos do 1º ao 7º, que são os que mais caem, e também aos conceitos das comissões intergestores, CIB e CIT, e também as competências comuns e específicas, né, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e fazer muitas questões, gente. Porque o que vai consolidar o conhecimento é a realização de questões. Se você ainda não tem um concurso em vista, está estudando geral, você faz questões das mais variadas bancas, que foi como eu coloquei nessa aula, porque não foi uma aula para uma banca específica. Mas se você já tem um concurso com edital aberto, já sabe qual é aquele concurso que você vai estudar, foque na realização de questões daquela banca específica, né? Porque para você ver mais ou menos como é que é aquela banca, qual o perfil da banca, né? E questões mais recentes também, né? Então eu trouxe na aula questões dos 2 últimos anos. É isso, eu agradeço e até uma próxima oportunidade.